A gente já tinha comentado agora há pouco, mas sempre bom reforçar que no Python o comando de igual, ele é o comando de atribuição. Então sempre que você vê um igual, ele é atribuição. Mas existe a comparação igual? Existe, é o igual, igual. Então eu posso perguntar aqui, ó, C é igual a C maiúsculo? C é 4 e C maiúsculo é 3. Eu posso perguntar isso e ele vai falar que não, que é falso. A gente vai aprender isso mais para frente no curso. Então está fazendo uma comparação usando o igual, igual. Só que se eu usar o C igual a C, então fazer uma atribuição. Ele vai pegar o valor que está em C maiúsculo, que é 3, e vai atribuir para C minúsculo. Então agora se eu perguntar o valor de C, passou a ser 3, que é o mesmo que o C maiúsculo. Então, nesse momento, todo mundo precisa prestar atenção que igual é o símbolo de atribuição. E a gente vai ter sempre do lado esquerdo uma variável, e essa variável vai receber o valor que está do lado direito. Nesse exemplo que a gente tem aqui, vamos mostrar um comportamento interessante do Python, que é um detalhe para quem já tem maior experiência, mas para quem está começando pode ficar tranquilo com isso aqui, que é o seguinte: o Python, se a gente fizer A recebe 10, ele vai criar essa conexão aqui, ó, o A apontando para o objeto lá na memória inteiro que tem o valor 10. Quando a gente faz B recebe 11, o Python vai fazer essa ligação aqui. B fazer referência ao objeto na memória 11. Quando a gente faz C recebe 10, o Python vai se perguntar: existe já algum lugar na memória com o valor 10? Essa é a pergunta que ele faz, antes de criar um novo espaço. Então ele está otimizando o uso da memória. Se já existia um valor na memória com o valor 10, que no caso é essa posição aqui, o Python vai criar essa ligação. Então o C aponta para essa mesma posição da memória que o A apontava. Ou seja, C e A são sinônimos da mesma variável. E por último, se a gente fizer esse aqui, B recebe 20, o Python vai entender que B não deve mais apontar para o 11. Então eu vou apagar essa linha aqui. E agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa ligação do B sendo ligado para um novo espaço na memória, que é o 20. Daqui a um tempo, o Python vai se ligar, isso ele vai fazer sozinho, que o 11, ninguém está referenciando mais esse espaço na memória, e ele vai vir aqui e vai apagar ele para você. Isso é automático, o Python faz isso. Em outras linguagens de programação não é assim que funciona, por exemplo, em C não é assim. Sempre que você tem uma variável, ela é um espaço fixo, não importa se você tem 10 variáveis com o mesmo valor, em C você tem 10 espaços na memória. Já no Python isso é otimizado. Se você tiver 10 variáveis com o mesmo valor, as 10 estão apontando, representando o mesmo espaço do objeto 10 na memória. Igual a gente tem aqui nesse nosso exemplo. Bom, e se a gente depois disso tudo, professor, fizer um C recebe 15. Bom, no momento que você faz C recebe 15, vai ser atribuído aqui um novo espaço, 15, e o C agora vai fazer referência para esse novo espaço de variável e não mais para esse aqui que estava no 10. Tá? Então é assim que vai funcionar a organização dos objetos dentro da memória do computador. Para a gente que está começando, basta entender que uma variável é um espaço específico na memória que está sendo guardada alguma informação. Se tem mais de uma variável ou não, lá isso não vai fazer diferença. Lá no meio do curso, mais do meio para frente, a gente vai ver sobre listas, e a gente vai voltar a falar sobre isso, da representação dos objetos na memória do computador. Porque a gente vai ver que lista, mesmo se você tiver duas listas iguais, ele não mantém a referência para a mesma lista, aí ele vai criar cópias. Tá bom? Mas quando for mais para frente, a gente vai ver exatamente esses detalhes e vai ver por que ele toma essas decisões. Beleza, então. Aqui nesse slide a gente tem uma nova função, que é a função id, para quem estiver mais interessado sobre saber esse negócio aí de posição na memória, achou interessante. Você pode usar a função id, que ela vai te dar o identificador, que é um número, do objeto na memória. Então, olha só esse nosso exemplo. A é igual a 10.
Então, A está apontando para o objeto 10 na memória. B é igual a 11. Se eu perguntar a identificação do A, ele vai dar esse número para a gente. Esse é o número da hora que eu executei o programa. Se você fizer no seu computador, o número vai ser outro. Se eu perguntar o B, ele vai dar um número diferente. O importante aqui é a gente ver que eles são diferentes. Mas se no comando seguinte eu fizer que B recebe 10, é a mesma coisa que a gente acabou de ver. Então o Python vai detectar que já existe o 10 na memória, e aí ele vai fazer uma nova ligação. Então, a partir de agora, o identificador do B é aquela posição onde estava o 10. Alguém tem alguma dúvida aqui? Esse é um pouquinho avançado, mas a gente vai entendendo isso ao longo do curso. E para quem está começando agora, não precisa se preocupar, só entender mesmo que a variável armazena informação. E armazena informação de um tipo que a gente vai poder acessar essa informação e modificar essa informação. Beleza. Outra coisa interessante que a gente tem é que esse comando de atribuição, né, que a gente falou que tem do lado esquerdo, que o que tiver do lado direito vai ser atribuído para a variável que está do lado esquerdo. Esse comando ele pode ser não apenas um valor exato, ele pode ser o resultado de uma expressão. Então, eu posso fazer 3 mais 10, aí 3 mais 10 vai ser atribuído para a variável A. Eu posso fazer uma conta um pouquinho mais elaborada. Lembrando aqui, ó, tem parênteses, então primeiro vai ser resolvido o que está dentro do parênteses, depois vai ser feita a soma. E aí a gente vê, o resultado de A é 13, que era o 3 mais 10, e o de B é o resultado dessa operação aqui. Tá? Então, a atribuição não significa apenas atribuir uma variável a outra, e nem apenas atribuir um valor específico, né, literal, que a gente chama, a uma variável. Pode ser o resultado de uma operação, o resultado de uma função, a gente vai ver mais para frente, tem várias opções para esse tipo de operação de atribuição. Bom, e é importante a gente perceber alguns erros que podem acontecer no Python. Nesse caso aqui, ó, se eu tentar fazer a atribuição para uma variável A de um valor que ainda não está na memória, então, quando a gente tenta fazer isso, A recebe A mais C. Bom, mas C não existe, porque C não foi declarado aqui nas linhas de cima. Então, C, ele vai reclamar, vai falar, C não foi definido. Então, o Python vai dar um erro, vai falar para você não pode somar A com uma coisa que ainda não foi definida. Então, esse é um erro que você pode ter nesse comecinho aqui. E por último, e não menos importante, a gente falou então das variáveis, a gente tinha falado dos tipos dos dados, e como que o Python funciona. A gente começou, quando a gente fez o nosso primeiro exemplo aqui, né, a gente fez assim, a altura recebe 10. E quando a gente perguntou, a gente não perguntou, né, mas poderia ter perguntado o tipo da altura. O tipo da altura é inteiro. Mas como que ele sabe que o tipo é inteiro? Porque você armazenou 10. Então o Python ele decide dinamicamente qual que vai ser o tipo da variável. Dinamicamente, professor, então significa que eu posso mudar o tipo de uma variável? Pode, você pode colocar uma variável de outro tipo, no nosso caso aqui string. Então agora a altura é igual a 10. E qual que é o tipo de altura? É o tipo string. Aqui no nosso slide a gente tem, ó, a variável no Python, ela possui o tipo correspondente ao objeto que está associado àquela variável naquele instante. Então ela pode mudar conforme o tempo. Por isso a gente fala que o Python não tem tipagem estática, como em outras linguagens. Como linguagem C, outras linguagens, você precisa, antes de usar a variável altura, você tinha que falar, a variável altura vai ser do tipo inteiro. A partir de agora só entra inteiro nessa variável. Você pode atribuir tipos diferentes conforme vai passando o tempo no Python. Isso a gente chama de tipagem dinâmica. Então o Python ele também facilita isso para a gente, ele decide qual que vai ser o tipo daquela variável. Ele vai, durante a execução do programa, ele vai decidindo, agora é inteiro, agora é string, agora é float, agora voltou inteiro. Em geral, a gente não muda os tipos durante os programas. Não é comum a gente fazer isso, mas é importante saber que dá para mudar. E às vezes, para uma situação específica, é útil mudar. Tá? Mas como é padrão de projeto, assim, normalmente a gente não fica mudando o tipo de uma variável ao longo do programa. Porque, por exemplo, a gente armazena altura, né? A gente quer fazer multiplicação, soma. Tem um sentido daquela variável existir. E quando aquilo vira uma string, a gente já perde essas operações.
Então aqui a gente tem o programa que é perfeitamente válido, começa a variável A associada ao objeto 3, que é inteiro, depois ela associa ao objeto 90.45, que é float, e depois a gente associa ao objeto string, que é um texto. Por que eu sei que é um texto? Porque está entre aspas duplas. Outras linguagens, como a gente comentou, criam-se tipos específicos antes da variável ser utilizada. E lá a gente chama de tipagem forte. Quando vocês aprenderem a programar em C, vocês vão ver que lá em C a tipagem é forte. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que vai ser mais otimizada a execução. Não precisa ficar ninguém decidindo que tipo é a variável. Então o Python ele te dá essa facilidade, mas ele vai cobrar também o recurso computacional. Então o seu computador vai gastar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de memória por estar executando essa facilidade assim da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Para a nossa primeira aula, a gente basicamente viu o nosso primeiro programa em Python, a gente viu quais são os tipos que existem, os tipos mais básicos, e a gente falou também sobre as variáveis, que são a forma de armazenar informação dentro do Python.